'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit. Canal Bora Pescar na Rede trazendo mais um vídeo para você. E nesse vídeo é importantíssimo que você assista ele completo e que você comente. Porque existem diversas controvérsias sobre esta imagem ou sobre esta imagem que você está vendo agora, que alguns pescadores dizem que o aplicativo funciona ou não. E nesse vídeo eu vou dizer a você por que eu utilizo o vídeo, ou seja, o aplicativo Tauba de Maré. Então, segue. E para iniciar, para exemplificar, eu fiz primeiro, antes de falar do aplicativo, eu fiz eu capturei um pequeno vídeo de como funcionam as marés e qual a relação que tem entre lua, sol, terra e marés. Então, eu vou apresentar essa ilustração aqui para vocês, valeu? Então, acompanhe e observe que é muito interessante. Então, vamos lá, o fenômeno das marés e como eles têm sido estudados. Observa aí esse vídeo. Como funcionam as marés? Que tipo de marés existe, como influi na pesca esportiva ou não? Então a gente tenta apresentar nesse vídeo que você está vendo aí como ele funciona a maré. Você tem a terra, essa parte azul, você tem a lua e o sol. Então as marés são oscilações periódicas do nível do mar, como você pode conferir. Observa o vídeo, que são resultado da atração do Sol e da Lua sobre as partículas líquidas do oceano. Os efeitos dos astros sobrepõem e seu resultado é a força que gera nas marés. Como você pode observar que a água é esse traço azul que você observa no detalhe aí no vídeo. A relação das marés com o princípio da gravitação permitiu definir essas forças quantitativamente. Então, a medição dessas forças fez com que a gente pudesse e que os aplicativos e que os cientistas conseguissem tornar isso um número e aplicar para a realidade. Então, como que eles conseguiram isso? Aplicando a lei de Newton. E aplicando a lei de Newton, obtemos que a Lua está tão próxima da Terra que a ação do Sol, apesar de sua massa ser enorme, não atinge nem a metade da ação que a Lua exerce. Então, essa simulação das marés, você pode verificar que o resultado disso se tem principalmente pela ação da Lua. Isso explica a grande relação das marés com as fases lunares. Se você observar por onde a Lua vai, nessa imagem, vai deformando. Contudo, as marés sofrem grandes variações em função da geografia da costa que atinge. Cada lugar é diferente. Por isso, para realizar predições de marés confiáveis em qualquer ponto do planeta, são utilizados mareógrafos que registram o nível que atinge as águas do mar em diferentes horas do dia. E aproveita esse caráter cíclico da maré para prever a tabela de maré, que é esse aplicativo que a gente utiliza. E lembre-se que a gente vai chegar lá no aplicativozinho e a gente vai falar sobre ele e eu quero que você comente. Dado que os únicos fatores que consideram para a formação das marés são a Lua e o Sol, a Lua devido sua proximidade e o Sol devido sua massa costumam ser chamados de marés astronômicas. Porém, apesar do que o Sol principalmente e a Lua são fatores fundamentais na formação dessas marés, devemos saber que outros fenômenos que existem, outros fenômenos atmosféricos, como pressão atmosférica, o vento, a chuva, variação do nível do mar, também estão nesse globo. Mas devido ao seu caráter imprevisível a longo prazo, não são considerados tabelas de maré, ou seja, você não tem uma tabela de maré a longo prazo, geralmente você tem a curto prazo. Com uma pressão atmosférica superior à normal, os níveis do mar serão mais baixos do que os previstos na tabela, ou vice-versa.
Então por isso que você não pode fazer uma previsão de tabela de tábua de maré tão grande. Além disso, o vento forte e o constante vai e vem da direção, vai para um lado, vai para o outro, produzirá também altas marés, assim, mais alto do que aquela previsão. E o vento contrário provocará baixa maré. Então, assim, é complexo, mas você consegue uma previsão. Então, a gente vai trabalhar agora aquela imagem inicial que a gente colocou da tábua de maré com aqueles peixes, certo? Então, a gente vai fazer o trabalho em cima dessa imagem que eu vou colocar aqui, ó, certo? Então, eu já vi muito pescador comentar o seguinte: a tábua de maré mentiu e tinha 6 peixes e tinha. Mas vamos trabalhar especificamente essa tábua de maré, certo? Essa tábua de maré, para você que vai pescar, tem uma previsão da atividade do peixe de meio-dia, certo? Essa atividade do peixe se dá quando a lua ela tá ou cheia ou nova, certo? A atividade maior se dá nesse período. Por quê? Segundo cientistas e segundo os estudiosos do assunto, nesses períodos os peixes eles estão mais ativos, ou seja, a força da lua e a força das marés, tanto que se chama maré viva, faz com que o peixe entre em atividade. Então a probabilidade de ele fisgar é maior. Os peixes estão com seu metabolismo acelerado. Isso foi comprovado cientificamente. Aí você vai dizer: pô, meu irmão, às vezes eu vou, não tem nenhum peixe no tábua da maré e eu pego um monte de peixe e às vezes está cheio e eu não pego nada. Esse gráfico que a gente apresenta aqui, ele é uma orientação de quando a maré está cheia, de quando a maré está seca e a previsão de quando vai ter uma atividade maior do peixe, certo? Então é previsão. Existem alguns fatores que podem influenciar de você não pegar peixe ou de você pegar mais peixe. Inclusive, essa tabela nesse horário que eu coloquei aí foi de propósito. Eu vou explicar por que eu escolhi essa tabela aqui. Eu vou colocar geral de novo. Então eu escolhi essa, certo? Que você está observando que tem esses 6 peixes. A atividade é nesse horário, é de meio-dia, certo? Então eu vou explicar. E foi essa daí que a gente colocou. Mas antes da gente falar sobre ela, já se inscreve no canal Bora Pescar no RN, o canal do Rio Grande do Norte. Aqui a gente divulga as nossas pescarias, os torneios de pesca. A gente tem pescaria na lagoa, na praia. A gente tem dicas de pesca. Para você que está iniciando, pode comentar que a gente fala sobre molinete, vara, isca, chumbada, anzol, como pescar e como não pescar. Se inscreve. Então, vamos lá. Voltando para a imagem aqui. Tem muita atividade, certo? Eu fui nesse horário que disse que tinha atividade e não peguei muito peixe. A culpa foi minha, da tábua de maré? O que foi? O que acontece, vou explicar esse dia, o que acontece na nossa visão e pelo nosso entendimento é que o seguinte: você pegou um dia na tábua de maré, o peixe com atividade, mas você pegou uma atividade em meio-dia, certo? Então, geralmente, nas praias com sol, um dia de praia normal, nesse horário você não vai pegar muito peixe. Por quê? Vamos lá, vamos explicar. Mas a tábua de maré não está dizendo que tem muito peixe? Daí. Porém, esse horário é o horário que os raios do sol incidem diretamente. É o horário na água, é o horário que a água está mais quente. E os peixes é um animal de sangue frio. O peixe, ele tende, nesse horário de meio-dia, ele está mais na parte funda. Então, provavelmente, eles vão bater menos. Então, isso às vezes se explica desse período de 11 horas até 1 hora da tarde, não bater tanto peixe. Salvo né, que esteja um dia nublado. Inclusive, alô do meu amigo Geopesca, que diz que quando está nublado é show de bola para pampa. Na realidade, quando está nublado, a água se mantém numa temperatura normal, desde que não tenha uma sequência de dias frios. Por quê? Porque a mudança de temperatura brusca, de frio para quente ou de quente para frio, também exerce influência no peixe. Então, desde que
não tenha tido dia muito frio depois, um dia nublado pode ser um dia bom para peixe e bom para pampo. Isso é uma dica de Geopesca. Valeu, Geopesca. Porém, se é um dia normal ou ensolarado, dificilmente você vai estar pegando peixe de meio-dia. Ah, mas pode bater? Pode. Claro que pode. A natureza é assim. Mas a gente está dizendo na regra geral. Então a culpa não é da tábua de maré que errou. A culpa é que a atividade do peixe se dá em um momento que o peixe está em um lugar mais profundo, certo? Então é isso. Ah, mas eu fui naquele dia, tinha 2 peixinhos e eu peguei bastante. Se deu, você acertou com um cardume e você acertou com um local onde no pesqueiro é um buraco onde tinha peixe. E tábua de maré é uma previsão, principalmente para você que vai pescar, saber quando a maré está subindo, quando a maré está baixando, para quem pesca em pedra, para você pescar com a maré baixando, para a maré não ilhar você. Então, tábua de maré, utilize, é show de bola, tem vários aplicativos, inclusive eu vou deixar aqui do lado dicas, não vou deixar um vídeo aqui dando dica dos aplicativos que você pode utilizar, certo? Canal Bora Pescar no RN é o canal do Rio Grande do Norte. Valeu, tamo junto!